Olá, crianças! Hoje, na aula de matemática, faremos as atividades das páginas 167 e 168. Vamos lá. Aninha e Drica tiraram suas medidas e anotaram em uma tabela. Então, vocês vão observar os dados das tabelas e as informações, né? Ó, as medidas da Aninha e da Drica. A altura em centímetros, tá? 123 centímetros a Aninha, 125 a Drica. Peso, né, em quilogramas. Aninha 47, Drica 51. Número do calçado em centímetros, 29 a Aninha e 31 a Drica. Número 3. Consultando a tabela, responda a algumas questões. Qual das meninas é a mais alta? Quanto ela é mais alta? Duas perguntinhas, duas respostas, ok? Segunda bolinha. Qual delas tem o menor peso? Qual a diferença de peso entre as duas? Terceira bolinha. Quem usa calçado com a numeração maior? A Drica ou a Aninha? Exercício número 4. Os alunos da professora Laura fizeram com seus familiares uma pesquisa sobre a preferência de programas de televisão. Seguindo as orientações, pinte o gráfico abaixo. Pinte de vermelho a coluna que representa a maior quantidade de telespectadores. Segunda bolinha, a cor amarela deverá representar a coluna que indica a quantidade de 5 telespectadores. Terceira bolinha. Você sabe dizer quantos telespectadores assistem a filmes? Essa coluna deve ser pintada de azul. Última bolinha. O tipo de programa desenhos deverá ser pintado de verde. Então, na verdade, aí vocês estão completando um gráfico, né? Mas essa atividade é tranquilinha para vocês realizarem. Próxima página, 168. Você tem atividades para resolver em duplas, né? Como a professora sempre fala, não é possível fazer em duplas, tá? Número 5. Os alunos da professora Laura realizaram uma pesquisa sobre a quantidade de espécies e também de calorias contidas em uma porção de 100 gramas de algumas frutas. Depois organizaram os dados em uma tabela. Veja abaixo: frutas, espécies e calorias. Então, aí há 3 colunas, né? Com o nome das frutas. A coluna do meio, quantidade de espécies. E a terceira coluna, calorias a cada 100 gramas. Então, eu quero que vocês façam a leitura, tá, das frutas, das quantidades e das calorias. Primeira bolinha. Qual é a fruta que tem maior quantidade de espécies? Segunda bolinha. Qual a fruta que tem a menor quantidade de espécies? Terceira bolinha. Qual é a fruta que tem a menor quantidade de calorias em uma porção de 100 gramas? Próxima bolinha. E a maior quantidade de calorias? Quantas são as espécies de limão? Próxima bolinha. Qual é a diferença entre a quantidade de calorias do limão e da goiaba? Considerando uma porção de 100 gramas. Então, vocês vão lá na tabelinha, né, de calorias, verifiquem lá o valor do limão, né, ó, 30, e da goiaba, 52. Então, vocês terão que fazer uma continha aí de menos, né? 52 menos 30 e vocês encontrarão o resultado é a quantidade, a diferença, né, de calorias. Última bolinha. Vamos organizar os dados em um gráfico de barras duplas. Esse gráfico de barras duplas, vocês podem lembrar que nós fizemos um lá na página 164. Lá, na verdade, já estavam preenchidas as cores e vocês tinham que observar, né, a quantidade de esportes para vocês preencherem. Então, é um exemplo de gráfico com colunas duplas. Então, vamos lá. Então, o que é para vocês fazerem aí, né? Vocês vão organizar as quantidades, né? Já está marcado aí, ó, de 10 até o 160 o número. E aí, o que está em destaque, né, são as espécies. Então, vocês vão observar aqui, ó, o abacaxi, né? O abacaxi é 150, a quantidade de espécies.
A outra barrinha que é para vocês completarem é a calorias. Então, assim, o abacaxi, ele tem 33 calorias. Então, vocês vão pintar até aproximadamente ali, ó, um pouquinho acima do número 30. Não pode ser no 30 porque é 33. Então, passou um pouquinho a linha do 30, sobe mais um pouquinho. A banana, vou dar outro exemplo, né? Ó, a quantidade de espécies da banana, 40. Já está feito aí para vocês, né? Então, aí vocês têm que preencher agora a quantidade de calorias. A banana tem 96 calorias. Então, olhando aqui a quantidade, né? Ó, vocês vão ver mais ou menos até perto do número 100. Mas vocês não pintem até em cima. E assim por diante. Vocês terminem de concluir e de pintar esse gráfico de barras duplas, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje. Então, nós estamos encerrando, né, o conteúdo da apostila de matemática. E aí, vamos fazer atividades extras, né, nas próximas aulas, atividades em folhas avulsas e as atividades da apostila NET Saber. Então, a apostila ativamente, né, o conteúdo do segundo bimestre, encerramos hoje.